O que é destaque nessa edição? Acórdão com decisão que cassou Melo será publicado hoje. Defesa vai recorrer e acredita que cassação possa ser revertida. CPRM diz que a enchente deste ano ficará entre 10 maiores registradas. Dia de liberdade de impostos terá desconto de até 80% em Manaus. Governo federal garante empréstimo de 542 milhões para atender demandas do Amazonas. Ministro do STF nega pedido de Temer para adiar interrogatório à Polícia Federal. Novo ministro da Justiça toma posse dizendo que Lava Jato é um programa de Estado. Senado aprova e o Supremo finaliza hoje julgamento do fim do foro privilegiado. Polícia Federal está cumprindo neste instante mandado de prisão em mais um desdobramento da Lava Jato. CCJ do Senado aprova a proposta de eleição direta de se presidência ficar vaga. Copom reduz juros básicos da economia para 10,25%, menor nível em 3 anos. Magé fará exumação para descobrir onde estão restos mortais de Mané Garrincha. 3 apostadores dividem prêmio acumulado da Mega Sena. Suspeito de matar a PM se entrega à polícia que procura outros 2 envolvidos. Noite e madrugada sangrenta com 8 mortes. Técnica de enfermagem que havia sido sequestrada teve o corpo encontrado no Tarumã. No mutirão, o homem foi executado com 8 tiros. Bandida espancada até a morte após assaltar ônibus no Paraquiquara. No Japim aconteceu um duplo homicídio. Em Santa Etelvina, homem foi executado no quintal de casa. No Purupuru, velhinho reage a assalto, mata um dos bandidos e fere outro. Na BR-319, garota de 6 anos é atropelada e morta ao saltar de ônibus com os pais. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 49 minutos. Previsão do tempo. Chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia, é o que diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Instituto Nacional de Meteorologia fala que o dia fica parcialmente nublado. O clima-tempo previa ontem 8 milímetros de chuva e a precipitação foi o dobro disso. E para hoje diz que é de 80% a probabilidade de chover 14 milímetros. A temperatura, que é de 25 graus no momento, terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 1º de junho. É o 152º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 213 para acabar 2017. Hoje é o dia de São Justino. Comemoramos o Dia da Imprensa Nacional e o Dia Mundial dos Pais. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o Rio Negro manteve a cota do dia anterior, 28 metros e 96 centímetros, portanto não subiu. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. Opera sem restrições para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, com grande movimentação em suas estações de embarque e desembarque de passageiros. Fatos acontecidos nesta data. 1533, Ana Bolena é coroada rainha da Inglaterra. 1928 é alterada em Portugal o sentido de circulação rodoviária de esquerda para a direita. 1943, um avião civil que efetuava o percurso Lisboa-Londres e abatido pelos alemães no decurso da Segunda Guerra Mundial, matando todos os passageiros, incluindo o ator Leslie Howard. 1944, a BBC transmite uma mensagem codificada, a primeira linha de um poema de Paul Verlaine para a resistência francesa, avisando a invasão iminente da Europa pelas forças aliadas. 1945, Segunda Guerra Mundial. Os aliados bombardeiam Osaka, a segunda cidade do Japão, que fica arrasada após receber uma carga de nada menos que 6.110 toneladas de explosivos despejados por aviões bombardeios B-29, acabando por arrasar a cidade, que já fora vítima de um primeiro bombardeio feroz em 14 de março deste mesmo ano. 1983, criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente do Brasil. 5 horas e 51 minutos em Manaus. E vamos começar falando da Polícia Federal. Antes, bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Polícia Federal está cumprindo nesse instante mais um desdobramento da Lava Jato. Agentes da PF prenderam na manhã de hoje
o empresário Marco Antônio de Luca, ligado às empresas de alimentos Maçã e Milano. Também são cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos endereços. A operação foi batizada de Ratatouille. É mais um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Por volta das 6 horas, no horário de Brasília, os agentes chegaram à casa de Marco Antônio na Avenida Vieira Solto, em Ipanema. A Maçã tem vários contratos de fornecimento de comida com o Estado. Juntas, as empresas Maçã e Milano receberam mais de 200 milhões de reais do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Só no governo de Luiz Fernando Pezão, atual governador do Estado e sucessor de Sérgio Cabral, as empresas receberam, segundo as investigações, Marco de Luca pagou pelo menos 13 milhões em propina para a organização criminosa liderada por Cabral para ganhar esses contratos. São investigados contratos de alimentação hospitalar, escolar e também de presídio. Esse Marco de Luca apareceu com Cabral em uma foto que foi divulgada com guardanapos na cabeça em uma festança lá em Paris. E o que é Ratatouille, Eduardo? Vamos lá, Ratatouille sem ratinho. Originário da Provença, a Ratatouille é um clássico da cozinha francesa e um excelente exemplo da comida mediterrânea, baseada em legumes, colorida e muito saborosa. Essa receita é especialmente dedicada aos que pensam que Ratatouille é apenas o nome do ratinho de um filme de animação. 5h53 em Manaus. Por volta das 16 horas de ontem, moradores do bairro da Raiz fizeram novamente um bloqueio com fogo na Avenida Silves, na zona sul de Manaus, em reivindicação. Eles exigem ajuda por parte do governo e da prefeitura, já que foram cadastrados pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, e pela Defesa Civil Municipal por meio do programa Bolsa Enchente. 2 viaturas da terceira Companhia Interativa Comunitária SICOM acompanharam a manifestação. O Corpo de Bombeiros também chegou ao local para conter as chamas. Os moradores atearam fogo em um esqueleto de um carro, além de pneus, para bloquear a passagem dos veículos. O ônibus da linha 450 TR Redenção da empresa São Pedro foi assaltado por 5 homens ontem à noite no bairro Cidade Nova. Segundo os funcionários da empresa, 2 criminosos portavam facas e mais de 100 pessoas estavam no ônibus. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia DIP, Central de Flagrantes da região. De acordo com o motorista Éder Lima, os suspeitos entraram no coletivo próximo ao antigo Marcelos Bar, na Avenida Noel Núteos. O ônibus estava lotado e os bandidos levaram pertences de pelo menos 15 passageiros e R$150 da cobradora. Alberto Pellegrini, esse deu sorte, porque o outro morreu, não é? Pois é, Paulo, bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Esse daí deu sorte. Já o outro que foi assaltar o ônibus lá no Puraquequara, esse daí deu ruim pra ele, Paulo. Ele foi assaltar o ônibus, a população reagiu ao assalto, usuários do ônibus, bem como moradores lá da comunidade, deram uma pisa nesse ladrão que acabou morrendo, Paulo. Ele morreu no local do assalto ainda. Pois é, Pellegrini, só para ilustrar aqui, a noite e madrugada foi muito sangrenta, você vai contar tudo em detalhes daqui a pouco, mas eu vou me deter aqui num fato. Um senhor de idade reagiu a um assalto, 2 bandidos o atacaram, o que ele fez, Pellegrini? Tomou a faca de um deles, matou um e feriu o outro. O outro saiu fugindo que nem um saci na mata dentro, ferido a faca. Continua foragido. E o outro ladrão, o mais audacioso, o mais violento, acabou sendo morto por esse senhor que deu aí algumas facas. Ele tomou a faca do assaltante e matou o bandido. O assaltante deve ter pensado, vou assaltar esse velhinho que ele não é de nada, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, muitos se enganam com esses velhinhos, né? Os velhinhos andam duro demais e esse daí acabou indo pra cima do bandido e o assaltou. Quem vê um velhinho por aí, pessoal da cabeça branca e tal, todo cuidado é pouco. Pellegrini, para finalizar, e daqui a pouco você vai contar tudo em detalhes do que aconteceu nessa noite e madrugada muito sangrenta na cidade. O transporte especial, greve ou não? Não. A categoria aceitou, Paulo, um aumento de 4,6%, né? 4,6% de aumento, e a cesta básica passou para R$272, a cesta natalina para R$95. A categoria acabou aceitando esse aumento e não vai mais haver a paralisação que estava programada para o dia de hoje. Pellegrini volta daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Volto sim, Paulo, contando detalhes desse crime do assaltante que acabou morrendo na mão de um velhinho. Todo cuidado é pouco com esses velhinhos. O velhinho adora ser estátua.
É contigo, Paulo. 5h56 em Manaus. Acontece hoje no Plaza Shopping, a partir das 20 horas, o evento denominado Primeiro Encontro de Engenheiros e Tecnólogos registrados no CREA Amazonas, que tem por objetivo promover o desenvolvimento da engenharia no Estado, implementar ações visando aumentar a oferta de postos de trabalho e promover valorização dos profissionais da engenharia. Todos os profissionais e estudantes de engenharia estão convidados para o evento, que tem como tema proposições ao CREA. E os participantes concorrem a uma bolsa de 100% em um curso de orçamento promovido pela Orçapam. As inscrições para o evento de hoje no Plaza Shopping são inteiramente grátis. O Sistema de Seleção Unificada SISU do segundo semestre de 2017 vai encerrar as inscrições às 23h59 de hoje. Nesta edição, estão em disputa 51.913 vagas em 63 instituições de educação superior. A Arquidiocese de Manaus anunciou na manhã de ontem a programação da festa de Pentecostes, que será realizada neste final de semana. O evento acontece no próximo domingo, dia 4, no Sambódromo. Este ano, o Pentecostes vai abordar a realidade da Amazônia e a vinda de imigrantes para a capital do estado, segundo o padre Geraldo Bendahan, coordenador-geral de pastorais da Arquidiocese de Manaus. O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castrini, destacou a participação das pastorais. Com a realização do evento, a Pastoral do Imigrante vai receber donativos para serem distribuídos aos estrangeiros em situação vulnerável em Manaus. A missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil trará a Manaus de 5 a 8 deste mês o Mobius Trio de Violões de São Francisco. Durante a passagem pela cidade, o Mobius fará uma apresentação conjunta com a Orquestra de Violões do Amazonas do Teatro Amazonas, tocando um repertório especial com música brasileira e norte-americana. Também ministrará oficinas musicais para estudantes do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e fará uma apresentação no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. As apresentações serão abertas ao público e terão entrada franca. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente irão promover nesta sexta-feira a distribuição de mais de 200 mudas de plantas ornamentais e frutíferas em frente ao prédio sede do TRT, na Praça 14. A campanha de arborização é voltada para o público interno e externo do tribunal e faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente no órgão. A Defensoria Pública oferece serviço na área jurídica gratuita à população do interior. Fabrício Nascimento tem os detalhes. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas realiza nesta semana atendimentos em uma ação itinerante nas áreas de família, registros públicos e criminal no município de Tabatinga. A ação é promovida em conjunto pelo programa Defensoria Itinerante e pelo Grupo de Trabalho Itinerante do Interior, dois mecanismos criados pela instituição para suprir as necessidades nos locais onde não há presença permanente de defensores públicos. As ações na área de família englobam questões como ações de alimentos, divórcio consensual e litigioso, guarda e investigação de paternidade, entre outros. Na área de registros públicos, a população terá atendimento para questões como retificação de registros e na área criminal serão feitos atendimentos para questões de execução penal para cidadãos condenados por algum crime que se encontram em cumprimento de pena. Os atendimentos seguem até a próxima sexta-feira, dia 2 de junho, das 8 às 17 horas, na unidade da Defensoria Pública do município de Tabatinga, que funciona dentro do Fórum de Justiça. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento, para o Jornal da Manhã. J. Raio. Paulo Guerra, eu começo dizendo que mais uma casa foi abaixo no início da noite de ontem na costa do Catalão, uma das comunidades afetadas pela cheia do Rio Solimões. Felizmente não houve vítimas. É o segundo registro de desabamento de terras naquela localidade em pouco mais de um mês. Uma cerimônia marcada para as 9 horas da manhã de hoje no auditório da Prefeitura vai abrir a Semana do Meio Ambiente aqui em Iranduba. Durante o período, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável vai abordar vários assuntos dentro do tema central, que é resíduos sólidos, a problemática do município. Para amanhã de hoje, estão programadas 5 palestras, sendo a primeira delas proferida pelo secretário da pasta, o advogado José Raimundo Monteiro.
Janeiro. O público-alvo são estudantes da rede pública local. E por último, Paulo Guerra, a falta de segurança voltou a preocupar Iranduba. Na noite de ontem, pelo menos 4 celulares foram roubados em frente à escola Isaías Vasconcelos. Segundo uma professora que pediu para não ter o nome divulgado, 4 adolescentes, usando armas caseiras, praticaram os roubos na saída dos alunos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 6h07 em Manaus. Criado em 2011 pelo Tribunal de Contas do Estado e já incluído no rol de políticas públicas no âmbito do governo e da prefeitura, o Programa de Preparação para a Aposentadoria Eterno Aprendiz terá a edição de 2017 lançada hoje, a partir das 9 horas da manhã, no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O evento terá a presença de representantes dos poderes executivos, legislativo, estadual e municipal e do judiciário, além de vários servidores de diversos órgãos públicos em fase de aposentadoria. O Tribunal de Justiça realiza mutirão da Vara de Família aqui em Manaus. Larissa Balieiro. A 10ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Manaus promove nesta sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, um mutirão de audiências de conciliação com aproximadamente 900 processos pautados. Essa ação será realizada nas dependências do Centro Municipal de Educação e Jovens e Adultos Professor Samuel Bechimol, localizada na Rua J, no bairro São José 2. Os processos tratam de assuntos como guarda de filhos, concessão de pensão alimentícia, recálculo de pensão alimentícia, divórcios, dentre outros. O mutirão tem a parceria do curso de Direito da UFAM e do projeto Justiça Eficaz. O objetivo dessa ação é agilizar a tramitação das ações da 10ª Vara de Família e Sucessões. As partes que tiveram processos incluídos neste mutirão foram previamente citadas através de comunicado enviado pelos Correios para comparecer a esta audiência de sexta-feira. Havendo alguma dúvida sobre esse assunto, as partes interessadas devem ligar para o 21 27 7561 da 10ª Vara de Família. O atendimento ocorre de 8 às 14 horas. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Agora 6h09 em Manaus. 8 unidades básicas da Rede Municipal de Saúde recebem no próximo dia 8, no auditório da UBS Newton Lins, a certificação de estratégia Amamenta Alimenta Brasil do Ministério da Saúde. Essas unidades de saúde e os funcionários passaram por amplo processo de adaptação de protocolos que os certificam para a adoção da estratégia. Segundo a chefe do Núcleo de Saúde da Criança e Adolescente da Censa, Ivone Amazonas, nas 8 unidades certificadas serão expostas placas indicativas da estratégia. Para atuar nessas unidades básicas de saúde, 20 equipes foram treinadas e vão trabalhar em revezamento. É um reconhecimento importantíssimo, onde o município de Manaus, ele mostra a qualidade do serviço, né? Nós estamos avançando nesse processo. A ideia é ampliar mais unidades de saúde, né? Nós estamos nesse processo. A gente já tem unidades implantadas com a estratégia Amamenta Alimenta e futuramente nós estaremos certificando outras unidades. Nesse momento nós estamos certificando 8 UBSs com 20 estratégias de saúde da família inseridas, né? Então isso é muito importante, é um ganho muito grande para a população de Manaus, é um resultado de todo um trabalho da gestão municipal. 6h10 em Manaus. O líder do PR na Assembleia Legislativa, deputado estadual Cabo Maciel, fez um balanço da visita realizada no Hospital Regional José Mendes, no município de Itacoatiara, concluindo que o hospital não tem as mínimas condições de atender às cirurgias. Grande número de equipamentos estão sem funcionar, como tomógrafo parado, rede de oxigênio pifada, falta de insumos e medicamentos, bisturi elétrico não existe. Falta de ar-condicionado tem deixado enfermarias fechadas, sem anestesista e outros itens que impossibilitam o início do trabalho com segurança para os médicos e enfermeiros. Diante do quadro de precariedade em que se encontra o Hospital José Mendes, Cabo Maciel disse que é necessário primeiro montar um mínimo de estrutura para garantir os procedimentos cirúrgicos programados para eliminar as filas de espera em Itacoatiara.
Nesta quinta-feira, o comércio varejista terá descontos em estabelecimentos de 12 estados do país e no Distrito Federal durante a 9ª edição do Dia da Liberdade de Impostos. Em Manaus, os descontos serão de até 80%, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem, o CDL Jovem. O objetivo da ação é conscientizar sobre a alta carga de impostos aqui no Brasil e apoiar a simplificação tributária. Os lojistas adeptos à campanha irão reduzir os impostos do valor dos produtos, vendendo-os pelo preço real. Em Manaus, o evento será realizado no Amazonas Shopping de 10 às 22 horas. Para marcar a data, 1.000 lojas e 10 shoppings em todo o território nacional vão oferecer produtos com até 80% de desconto. Com a cota do Rio Negro medindo 28 metros e 96 centímetros ontem e a 4 centímetros da cota de emergência 29 metros, a previsão do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, é que o nível do rio em Manaus durante a cheia fique em média em 29,21, ultrapassando em 2,02 a enchente do ano passado. Na manhã desta quarta-feira, o CPRM divulgou os dados do terceiro alerta de cheia do Rio Negro para a capital do Amazonas, informando que a marca de cheia em Manaus ainda pode variar de 28,96 a 29,46 metros. Mesmo que a previsão de cota máxima 29,46 para o ano de 2017 seja atingida, com o processo de enchente da bacia do Rio Negro, ainda não superaria a marca histórica da cheia de Manaus de 29,97, registrada no dia 29 de maio do ano de 2012. A enchente deste ano provavelmente será a segunda maior da história, como previu o CPRM, quando divulgou o primeiro alerta de cheia no dia 31 de março. O superintendente do CPRM, Marco Antônio Oliveira, alertou que neste ano a duração da cheia na capital deve ser de mais de 20 dias até meados do mês de junho. As inundações em grandes áreas de Manaus começarão quando o nível do rio atingir os 29 metros. A Defesa Civil Municipal calcula que cerca de 12 bairros da cidade, como Educandos, Matinha, Raiz e Colônia Antônio Aleixo, serão os mais afetados pela cheia do Rio Negro. O acordo com a decisão que cassou o mandato do ex-governador José Melo do PROS será publicada nesta quinta-feira, dia 1º, pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, segundo informação do advogado de defesa Yuri Dantas, que defende José Melo. O acórdão do José Melo foi divulgado ontem e vai ser publicado nesta quinta-feira. Com isso, vamos poder decidir qual recurso usar e efetivamente recorrer, afirmou o advogado. Segundo Yuri, a defesa terá o prazo legal de 3 dias para recorrer da decisão. Desta forma, o término do prazo para apresentação de recursos terminará na próxima segunda-feira, dia 5 de junho. Podemos recorrer ao TSE e ao STF, Supremo Tribunal Federal. Para o TSE, o recurso é o embargo de declaração. Para o STF, o recurso é extraordinário, declarou Dantas, que acredita que seja possível reverter a cassação de Melo. Eu acredito no nosso sucesso, concluiu o advogado. O presidente da República, Michel Temer, deu aval e garantiu ao governador Davi Almeida que o Ministério da Fazenda e a Secretaria do Tesouro Nacional vão autorizar 2 empréstimos no valor de 542 milhões para atender as principais demandas do Estado. O primeiro será no Banco do Brasil, de 300 milhões de reais, a maior parte para a infraestrutura dos municípios do interior, além de programa de saúde, produção rural, regularização fundiária, segurança pública, habitação e para o sistema penitenciário. E em até 60 dias, o governo do Estado espera a liberação do financiamento do Banco do Brasil. A segunda operação de crédito virá da Agência de Cooperação Andina de Fomento CAF, estimada em 75 milhões de dólares, o equivalente a 242 milhões de reais. Esse empréstimo internacional está sendo avaliado pelo Ministério da Fazenda e será destinado para fazer o saneamento dos igarapés da Sharp, São Sebastião e Bindá. Segundo o diretor da CAF no Brasil, Vitor Rico, também está pendente na agência um empréstimo de 120 milhões de dólares para a construção da cidade universitária, mas esse projeto ainda não tem o aval do governo brasileiro. Acompanhado do senador Omar Aziz e do deputado federal Paulderney Avelino, durante toda a visita política em Brasília, Davi Almeida também obteve o compromisso de Michel Temer para dar continuidade ao projeto de construção de 7 aeroportos no interior do Amazonas, localizados em Jutaí, Maraã, Amatural, Arini, Pauini, Nova Olinda do Norte e finalmente Codajás. Cada obra deverá custar entre 22 e 25 milhões de reais. Polícia. A noite e madrugada foi sangrenta na cidade. Quem traz os detalhes é Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite madrugada onde a morte, onde a desgraça passeou na cidade. Quem também passeou, Paulo Guerra, foi aquele bandido, aquele monstro que queimou um garoto de 14 anos lá no bairro Zumbi dos Palmares. Ele compareceu à delegacia na companhia de seu advogado, prestou lá um depoimento e foi liberado. O garoto, a vítima desse bandido, desse monstro, desse safado de 17 anos de idade, que eu tô aqui sem o papel, sem dizer o nome dele. Paulo Guerra, ele chegou na delegacia e foi liberado. A vítima, infelizmente, um aluno do colégio da Polícia Militar, da Unidade 4, continua internado em estado grave, com 80% do corpo queimado, entre a vida e a morte, passando mal. Queimou, sofreu muito na mão desse bandido que já foi ouvido e liberado. Ele prestará um outro depoimento no dia de hoje com a presença de familiares da vítima. Tomara que ele fique detido. Esse monstro lá do Zumbi dos Palmares, nós vamos continuar acompanhando o caso. Ele lá na rua Doutor Pegoraro, ali na área próximo ao coração do Zumbi, do campo onde aconteceu essa verdadeira barbaridade causada aí por esse monstro, por esse bandido de 17 anos que está solto. Amanhã a gente vai falar mais detalhes, inclusive o nome desse bandidão lá da área do Zumbi dos Palmares. Pronto socorro 28 de agosto. Além desse garoto internado em estado grave, a professora também que veio do município de Tefé com o corpo 90% queimado pelo marido, continua internada em estado grave. À noite de ontem, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Pronto socorro João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade registrou uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e bofetes após cometer um assalto na área do bairro de São José. Ele deu muita sorte que logo houve a chegada da polícia, que está aí nas ruas da cidade, e tirou esse bandido de circulação. No pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia se apresentou ontem à Delegacia Geral. O principal suspeito da morte do policial Portilho, ele se entregou à tarde de ontem na companhia de seu advogado. Ele foi até a Delegacia Geral e se entregou e confessou o crime. Tomara que esse bandido apodreça na cadeia. E mais, pronto socorro Platão Araújo. No pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida na Avenida Camapuã por volta das 15 horas, era tarde de ontem. 9 pessoas foram presas e um adolescente apreendido na tarde de ontem durante a operação Cidade Segura da Secretaria de Segurança. De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana, entre os presos existem casos de alta periculosidade. Adolescente de 17 anos foi encontrado entre os mandados de prisão dele. Havia aí negócio de droga e também suspeita de agressão. Os 9 foram presos ontem, a grande maioria por associação à rede criminosa e também a tráfico de droga. Muita gente presa ontem, graças ao grande trabalho da Secretaria de Segurança. É a Polícia Militar, é a Polícia Civil nas ruas da cidade. Um roubo a coletivo. Policiais da 18ª SICOM
Por volta de 18 horas de ontem, detiveram Frank Martins da Silva, 19 anos. Ele estava portando uma faca e cometendo assalto a um ônibus do transporte coletivo. A polícia está agindo, está combatendo os assaltos a ônibus. Os assaltos continuam a acontecer em menor número, é verdade, mas continua acontecendo, mas a polícia está aí tirando esses bandidos de circulação. Não se sabe quanto tempo vão ficar presos. A polícia vem fazendo aí várias apreensões, principalmente de bandidos de assalto a ônibus. Estupro a vulnerável. Policiais da 6ª SICOM, por volta das 17 horas, prenderam um homem, aliás, 2 homens acusados de estupro a uma menor de 15 anos de idade. Grande trabalho dos policiais da 6ª SICOM. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física agora há pouco no pronto-socorro. Trata-se de um homem ainda não identificado. Não se sabe, inclusive, quem foi que bateu nesse homem. Com o olho roxo, com o supercílio quebrado, ele deu entrada sangrando muito agora há pouco na unidade de saúde da zona leste da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Noite, madrugada sangrenta na cidade. Muitos homicídios, muitas mortes durante a noite, madrugada na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Uma técnica de enfermagem que teve sua casa invadida, que teve sua casa roubada e invadida por homens encapuzados e foi sequestrada. Ainda teve seu filho, uma criança, agredido na hora do sequestro. Essa mulher foi levada para o Tarumã. Lá ela foi degolada. Essa mulher foi morta. Não se sabe ainda o motivo pelo qual esses bandidos mataram essa senhora, essa trabalhadora, essa mãe de família lá no bairro de Santa Etelvina. Aliás, o Santa Etelvina está cada vez mais perigoso e os policiais têm que fazer ainda mais do que já estão fazendo lá na área do bairro de Santa Etelvina. Muito triste, lamentável. Nós lamentamos muito a morte de uma criança de 6 anos de idade. Uma garota, a pequena Celina dos Santos, do Santos Lima, ela acabou morrendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, após ser atropelada. Ela estava no ônibus, quando o ônibus parou para que os passageiros, a família dela descesse do ônibus, a garotinha desceu ali e acabou indo mais para o meio da rua e acabou sendo atropelada e morta lá na Estrada do Castanho, na BR-319, no quilômetro 118. A pequena tinha apenas 6 anos de idade. Lamentamos aí profundamente. Bala! Tiro! Morte no mutirão! É mais uma morte no mutirão! Ali nas proximidades do conjunto Amadeu Botelho. Aliás, o Amadeu Botelho também é mutirão! E foi na noite de ontem, um homem lá no condomínio Mumu, lá no mutirão, foi morto com 1, 2, 3, 6, 8 balaços pelo corpo. Muito ferido, ele ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrido no último dia 22 de maio. Esse homem acabou morrendo, ele tinha 36 anos de idade e esse acidente ocorreu na Manaus 2000. O homem tinha 30 anos de idade e acabou conhecendo a morte nesse acidente de trânsito.
agressão física. E atenção, um bandido foi assaltar um ônibus ontem lá no Puraquequara. Ele chegou armado, ele chegou violento, chamando palavrão, ofendendo as senhoras, batendo nos homens. Ele queria celular, ele queria renda, ele queria dinheiro, ele queria matar, ele queria assaltar. Só deu pra ele. A população reagiu, deu-lhe um samba de couro nesse homem. Ele foi agredido, ele levou uma pisa e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Foi no Puraquequara. O bandidão morreu. Ele será dado à sepultura ainda no dia de hoje. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o bairro do Japim, o vento da desgraça soprou no Japim. Duplo homicídio no Japim. 2 homens, um de 28 anos, outro de 22, estavam saindo em uma moto, quando de repente um carro misterioso de cor branca, desceram 2 homens. Eles estavam com os olhos vermelhos, eles estavam com sangue nos olhos, eles queriam matar. 2 deles desceram do carro e atiraram 6 tiros para cada um. Os 2 homens morreram e morreram na hora, à noite de ontem, no bairro do Japim. Ele morreu no quintal. Um homem foi barbaramente assassinado na rua São Pedro, no bairro de Santa Etelvina. Bandidos entraram no quintal dele e o mataram. Não roubaram absolutamente nada. Eles só queriam uma coisa: queriam matar a vítima, e assim o fizeram. É mais um crime registrado no perigosíssimo bairro de Santa Etelvina. Um bandido, junto com seu comparsa, viram um velhinho passear por um ramal lá na comunidade do Purupuru. Eles resolveram assaltar esse senhor. Os bandidos foram para cima desse senhor e foram anunciando o assalto. Empurraram, esbofetearam o velhinho. Ele reagiu, tomou a faca de um dos bandidos, enfiou no estômago de um dos bandidos. O outro veio para cima, ele também feriu o outro bandido na perna. O outro bandido saiu pulando que nem saci, se embrenhando nas matas. E um bandido não resistiu aos ferimentos e morreu. O bandido lá do Purupuru já foi, morreu. Esse não volta mais. E foi lá na comunidade do Purupuru. Tem gente que diz assim: ai, não fala do bandido. Olha, escapou um, se tu tá com pena, leva pra tua casa. Foi lá na comunidade do Purupuru. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 85 exames de corpo de delito. O último deles aconteceu na madrugada. O rádio lá no Instituto Médico Legal estava ligado. O Olavo e o Robson estavam ouvindo o último sucesso de Giane. Dominique, que tocava no programa do companheiro Edson Melo, bombando na audiência. E Dominique, que tocava quando a última agressão aconteceu na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. 3 apostas acertaram as 6 dezenas do concurso 1935 da Mega Sena, realizado a noite passada em Paraíba do Sul. As apostas são de contagem em Minas Gerais, Boa Esperança no Paraná e Rio de Janeiro capital.
cada uma irá ganhar R$20.928.347,70. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 10, 17 23 e 24. Aqui na TV 497 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$7.778,22. Outras 18.964 apostas acertaram a quadra e vão receber R$291,21 cada uma. Aqui no concurso 4.397 teve 3 apostas ganhadoras de Vila Velha, Espírito Santo, Teresina no Piauí e Rio de Janeiro. Cada uma leva R$3.763.076,23. A quadra teve 125 ganhadores com premiação individual de R$5.651,46. E finalmente vamos ao Loto Fácil, concurso 1518, que teve 4 apostas ganhadoras, cada uma com R$440.990,32. 2 do Rio e 2 de São Paulo. Dezenas sorteadas 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22 24 e 25. e 25. E os números da quina: 04, 06, 29 71, e 72. No concurso 4397. 04, 06, 29 71. e 72. 6 horas e 37 minutos. Esportes. Em uma tarde pouco inspirada, o Iranduba perdeu para o Kinderman de Santa Catarina por 2-0 ontem no fechamento da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Os gols do time catarinense foram marcados por Duda e Bruna Com Calderon. resultado negativo, a equipe amazonense passou para as quartas de final em segundo lugar no grupo A1 com 36 pontos e vai encarar o Flamengo na fase do mata-mata. Beneficiado pelo Tribunaço, o Nacional é o primeiro finalista do Campeonato Amazonense deste ano. A equipe tinha a vantagem de poder até empatar para avançar, mas venceu o Princesa de Soliões por 2-0 nesta quarta-feira às 20 horas no estádio Carlos Amite, aqui em Manaus. Jogos de ontem pela Copa do Brasil. Internacional 2, Palmeiras 1, Palmeiras classificado. Esporte 1, Botafogo 1, Botafogo também se classificou. Atlético Mineiro 2, Paraná 0, Atlético classificado. Atlético do Paraná 2, Santa Cruz 0, Atlético também classificado. Fluminense 0, Grêmio 2, Fluminense eliminado. Hoje jogam às 21h30 Chapecoense e Cruzeiro. Copa Sul-Americana. Fuerza Amarilha ou Força Amarela 2, Orins 0. Aliança de Lima 0, Independiente 1. Huracan 4, Deportivo Anzoátegui 0. Sol de América 7, Estudiantes de Caracas 1. Amistosos entre seleções. Itália 8, San Marino O 0. time de San Marino é ruim. Marrocos 1, Holanda 2. Últimas notícias. Pela sexta vez seguida, o Banco Central baixou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu ontem a taxa Selic em 1 ponto percentual, de 11,25% ao ano para 10,25%. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Com a redução de ontem, a Selic chega ao menor nível desde janeiro de 2014, quando estava em 10% ao ano. Como o Jornal da Manhã informou no início desta edição, agentes da Polícia Federal prenderam na manhã de hoje o empresário Marco Antônio de Luca, ligado às empresas de alimentos Mazan e Milano, que estão entre as principais fornecedoras de alimentos e merenda para o estado do Rio de Janeiro. Também são cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos endereços. A operação foi batizada de Ratatouille e é mais um desdobramento da Operação Lava Jato no estado. A ONU celebra neste 1º de junho o Dia Global dos Pais. A data é uma forma de homenagear pais e mães do mundo inteiro pelo compromisso sem qualquer interesse e a vida de sacrifício para nutrir esse relacionamento. O Dia Global dos Pais foi criado por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2012. Pelo menos 174 pessoas morreram nos combates que ocorreram em Marauí, no sul das Filipinas, entre grupos jihadistas aliados ao Estado Islâmico e o Exército, informaram nesta quinta-feira fontes militares. O tenente-coronel Joá Herrera, porta-voz da 1ª Divisão da Infantaria, disse à imprensa que pelo menos 120 islamitas foram mortos, assim como 25 militares. Uma aeronave da Malaysia Airlines, que voava de Melbourne, na Austrália, para Kuala Lumpur, na Malásia,
precisou retornar ao aeroporto de origem por causa do comportamento apresentado por um dos passageiros. Um homem tentou invadir a cabine de comando, alegando estar com explosivos a bordo. A aeronave pousou em segurança 20 minutos após a decolagem e o passageiro foi preso pelos agentes do aeroporto. Vários jornalistas foram agredidos nesta quarta-feira por militares da Guarda Nacional durante um protesto contra o presidente Nicolás Maduro em Caracas, afirma a agência AFP. A agência AF, por sua vez, contabilizou que houve dezenas de feridos em manifestações na capital, segundo declarações de diferentes autoridades. Somando os relatos, são pelo menos 89 os feridos em incidentes violentos nesta quarta-feira. A Procuradoria do Panamá afirmou que o número de indiciados pelos subornos da Odebrecht, entre os quais se encontram 2 filhos do ex-presidente Ricardo Martinelli, subiu de 17 para 36 pessoas, das quais 22 são panamenhas, 13 brasileiras e uma americana. Um gigantesco avião criado para colocar foguetes em órbita saiu pela primeira vez do hangar nesta quarta-feira para iniciar a etapa de testes na Califórnia, nos Estados Unidos, informou o fabricante Strato Launch. O maior avião do mundo tem 2 fuselagens unidas por uma asa de 117 metros. Utilizando 6 turbinas, o avião de 227 toneladas foi projetado para lançar satélites e levar humanos alguns dias em órbitas baixas da Terra. Uma explosão em uma usina de etanol no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, deixou feridos, segundo informa hoje a imprensa local. O número oficial de feridos ainda não foi divulgado. A Prefeitura de Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro, quer fazer a exumação de corpos enterrados em 2 túmulos no cemitério de Raiz da Serra, um distrito do município, para verificar em qual deles está os restos mortais de Manuel Francisco dos Santos, o ex-jogador do Botafogo e da seleção brasileira Mané Garrincha. Os 2 têm lápide com o nome do ex-atleta, que também era chamado de o Anjo das Pernas Tortas. A dúvida surgiu quando o prefeito de Magé, Rafael Tubarão, para atender a uma promessa de campanha, decidiu fazer uma reforma no cemitério e no túmulo para uma homenagem a Garrincha. O Conselho de Justiça Federal liberou 9,726 bilhões para o pagamento dos atrasados do INSS e de outros órgãos federais acima de R$ 47.280. Ao todo, 122.648 segurados e servidores públicos serão beneficiados em todo o país. Este ano recebem a grana os segurados do INSS que ganharam uma ação de revisão ou concessão de benefício e que tiveram o parcelamento liberado pelo juiz entre 2 de julho de 2015 e 1º de julho de 2016. Após assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta quarta-feira, Torquato Jardim disse que a Operação Lava Jato é um programa de Estado e negou que tenha manifestado a intenção de impedir as investigações. Em entrevista à imprensa depois que foi empossado pelo presidente Michel Temer, o novo ministro não descartou trocas da equipe sem excluir a cúpula da Polícia Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou por unanimidade a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC 67/16, que prevê a realização de eleição direta para presidente e vice-presidente da República se os cargos ficarem vagos nos 3 primeiros anos de mandato. Atualmente, a Constituição admite eleição direta apenas se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos. Após esse período, deve ser realizada a eleição indireta pelo Congresso Nacional em até 30 dias. Com a mudança proposta nessa PEC, a realização de eleição indireta para presidente e vice-presidente ficará restrita ao último ano do mandato. A PEC será encaminhada para votação no plenário do Senado e, se aprovada, seguirá para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou nesta quarta-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado para crimes comuns, com exceção do presidente e do vice-presidente da República e dos presidentes da Câmara, dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. A proposta extingue o foro para 54 mil autoridades no Brasil, disse o relator da PEC, Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá. Enquanto isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, votava ontem a favor da restrição ao foro privilegiado para autoridades. De acordo com o entendimento do ministro, relator do processo que trata do assunto, os detentores de foro privilegiado, como deputados e senadores, somente devem responder a processos criminais do STF se os fatos imputados a eles ocorrerem durante o mandato. Faltam 10 votos, os votos de 10 ministros. O julgamento foi suspenso ontem e será retomado às 14 horas de hoje. E o ministro Luiz Eduardo Fachin, ou Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu que o presidente Michel Temer tem o direito de não responder às perguntas da Polícia Federal no inquérito relacionado às delações da JBS. Na mesma decisão, Fachin negou o pedido da defesa de Temer para suspender o interrogatório que não tem data marcada.
A polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, procura por uma gangue que roubou preservativos e brinquedos eróticos de uma loja da cidade. A empresa prejudicada batizou a quadrilha de tarados. O estabelecimento foi invadido 2 vezes. No primeiro roubo, os bandidos entraram e roubaram caixas contendo 30 mil preservativos. Mas a carga não foi suficiente, pois eles voltaram, derrubaram a porta com a força de um carro e levaram $15 mil em brinquedos eróticos. A empresa postou o roubo em um blog agregado a seu site e perguntou: que tipo de festa essas pessoas estão tendo? Nós poderíamos ter feito patrocínio ou algo assim, ironizaram. A companhia batizou a gangue de os criminosos mais tarados da história mundial. As invasões foram gravadas em um vídeo de vigilância que a empresa entregou ao Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas. Até o momento, ninguém foi preso. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Senado aprova fim do foro privilegiado, mas mantém entraves à prisão de parlamentar. A Folha de São Paulo. Proposta que prevê eleição direta é aprovada em comissão do Senado. O Estado de São Paulo. Fachin nega pedido da defesa e mantém depoimento de Temer. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Arruda e Filipene conseguem habeas corpus e também deixarão a cadeia. Valor econômico. Câmara aprova reajuste para 29 mil servidores e 38 mil aposentados e pensionistas. Estado de Minas. Marco Aurélio Melo conduzirá investigações sobre as Neves no STF. No Recife, Jornal do Comércio. Chuvas deixam 5 mortos no estado, 2 no Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia prende irmão suspeito de liderar em quadrilha que traficava drogas no Ceará. 0 hora, Porto Alegre. Palocci ameaça denunciar banqueiros, empresários e Lula em delação. O Brasil Econômico. Banco Central reduz juro para 10,25%, menor nível desde janeiro de 2014. As edições impressas locais. Agora. Procura-se assassino de policial militar. Jornal do Comércio. Supermercados voltam a crescer. A crítica. Poder público freio no nepotismo. Em tempo. Davi garante $500 milhão junto a Temer. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagem J. e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.